Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Nesta série estamos estudando sobre o teísmo aberto. Estamos, como no último estudo, analisando se de fato o teísmo clássico ele teve contaminação dos filósofos gregos. Segundo os teólogos do teísmo aberto, eles fazem esta afirmativa. Agora, devemos deixar registrado que não é verdadeiro este argumento. É lógico que houve, em dadas ocasiões da igreja, alguma influência dos filósofos gregos, mas isso não implica de que a verdade apresentada nas escrituras sagradas tenham sido contaminadas pelos filósofos gregos. Né? Então você tem, por exemplo, a palavra Hades na Bíblia, mas não quer dizer que isso foi uma influência do deus Hades, né? Do deus grego. Né? Não. As escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas são inerrantes, infalíveis, e isso é algo incontestável. Mas os teólogos do teísmo aberto, eles não acreditam nisso. Então, se faz necessário nós entendermos o que verdadeiramente está por detrás da história. Então, eu devo também registrar que os teístas abertos, eles têm muito mais de cultura grega do que praticamente a teologia clássica, a teologia, principalmente o teísmo clássico. Nós podemos traçar um desenvolvimento regredindo ainda mais no tempo, né, na história, e vamos começar a observar algumas pessoas. Já observamos, já falamos sobre Tales, né, já falamos sobre Filo, já falamos sobre alguns personagens da filosofia grega. Mas se nós retornarmos mais ainda ao passado, vamos ver que a crença na autonomia humana, a raiz do indeterminismo, ela retrocede até a queda do homem. Como está registrado em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva acreditavam que poderiam permanecer numa posição neutra entre Deus e Satanás e de uma maneira autônoma, decidir de uma maneira sobrenatural quem estava com a verdade. Então a nossa autonomia absoluta decidirá isto. Então, implicitamente, eles acreditavam, mesmo por um momento, mesmo passando por aquele momento trágico, né? Eles acreditando na mentira de Satanás, eles acreditavam, de certa forma, que Deus estava no controle do mundo, mas não totalmente. Eles poderiam decidir no final das contas, né, através do seu indeterminismo. Bem, o que eu estou querendo dizer é que ao longo de toda a história, o pensamento não cristão ele tem sido indeterminista. É verdade que muitos pensadores não cristãos, que eu não mencionei, como por exemplo os estoicos, Spinoza e outros, foram deterministas. Esse determinismo, a visão que todo o acontecimento é completamente explicável por causas assim prévias, né, parece contrário ao indeterminismo. Então, porém, na perspectiva monergística, por exemplo, o determinismo secular é parente próximo do indeterminismo, pois nenhum dos dois reconhece que o mundo está sob o controle de um criador pessoal. Em ambos os sistemas, portanto, o progresso do mundo simplesmente acontece. Em ambos, o elemento determinante é o acaso. Então, se o acaso é que rege o mundo, de fato é o pensamento
de muitas pessoas e de muitos filósofos. Isso pode ser até dito sobre o neoplatonismo, por exemplo, que temos o filósofo mais importante, o Plotino, né, que se formou em Alexandria. Então nós vemos, por exemplo, no neoplatonismo e outras filosofias helênicas, os quais Roger Walson, o arminiano Roger Walson, associa particularmente ao teísmo tradicional, né? Então, o neoplatonismo ensinou a existência de um ser impessoal que, mesmo de modo oposto ao fluxo irracional do mundo material, era correlativo a este, sendo incapaz de evitar as suas imperfeições. Bem, portanto, o teísmo aberto se inspira em ideias existentes no mundo desde o Éden. Eu não quero, por exemplo, dizer totalmente que o teísmo aberto ele está equiparado à idolatria da antiguidade ou às formas seculares de indeterminismo. Mas o indeterminismo do teísmo aberto compartilha muitos conceitos pagãos, ok? Dizer isso não prova que esses conceitos em si sejam errados. Porém, esses paralelos conceituais refutam a ideia de que o teísmo aberto é exclusivamente contemporâneo ou algo novo, certo? É um discernimento novo, é algo que devemos esquecer o passado. Nós vimos também que as pessoas que defendem essas ideias nem sempre têm feito com o desejo de serem fiéis às Escrituras. Bem, no próximo vídeo nós vamos ver, vamos falar um pouco sobre Deus e a cultura grega, já que o assunto é teísmo aberto. Fique na paz, deixe seu like, seus comentários e que Deus lhe abençoe.